Próximo princípio. Caiu uma questão até hoje sobre o princípio de Pascal. O que o princípio de Pascal me diz? O acréscimo de pressão em um ponto de um líquido em equilíbrio transmite-se integralmente a todos os pontos do líquido. Sempre que um líquido sofrer pressão, olha aqui, ó. A maior aplicação é na prensa hidráulica. Quando eu faço uma força aqui, ó, tá vendo que eu tô fazendo uma força desse lado? Tô empurrando esse lado. Essa força foi distribuída numa determinada área. Bom, se eu fiz força por área, o que eu fiz? Eu fiz pressão. Então, digamos que no lado ali, que tem F1 e A1, eu fiz uma força numa área, sei lá, eu fiz um acréscimo de pressão de 1000 pascais. Se eu fiz um acréscimo de pressão de 1000 pascais, todos os pontos do líquido aumentarão 1000 pascais. É o que está sendo dito aqui, ó. O acréscimo de pressão, liga lá, o acréscimo de pressão é transmitido. Então, o que é transmitido? É força? O que é transmitido? Energia? O que é transmitido? Pressão. Isso foi o que o Pascal descobriu. Então, a pressão, ó, o acréscimo de pressão é transmitido a todos os pontos. Agora, o interessante é que se a pressão de um lado, então a pressão de um lado, P1, ó, será igual a... Não vou mais escrever ali, tá doendo demais o meu pulso. Vou escrever aqui, né? Nessa outra tela até vai ficar mais bonitinho. Ó, P1, pessoal, de um lado da prensa será igual a P2. Pressão, tudo que eu acrescentar de pressão de um lado se transmite para o outro. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Como pressão é força por área 1 será igual a força por área 2. Quem lembra lá das nossas aulas básicas lá do YouTube, sabe que quando a razão é uma constante, nós temos uma proporção direta. Sabe o que significa? Que se eu aumentar, olha ali, ó, tá vendo que a área, olha a espessura disso aqui, a área disso aqui, e olha a área disso aqui. Se a área aumentar, para manter a pressão, a força tem que aumentar. Isso aí, pessoal, tem uma grande aplicação, que são as prensas hidráulicas. As prensas hidráulicas, tu tem um ganho enorme de força, tá? Quando tem um aumento na área. Agora, se tu ganha em força, olha lá, tá vendo o deslocamento do êmbolo? Tu não pode, tu lembra o que é força vezes deslocamento? Tu lembra o que é força vezes deslocamento? Nós já vimos isso. Força vezes deslocamento é trabalho. Tu não pode criar energia. Então, se por um lado tu ganha em força, olha aqui, ó, ganhou força, tu perde em deslocamento do êmbolo. Então, vamos dar uma olhada na questão que caiu, que daí fica mais fácil analisar a prensa hidráulica. Então, olha só o que está escrito ali. Para oferecer acessibilidade aos portadores de deficiência de locomoção, é utilizado em ônibus e automóveis o elevador hidráulico. Nesse dispositivo é usada uma bomba elétrica para forçar um fluido passar uma tubulação estreita para outra mais larga. Opa, sublinha ali. Passar de uma tubulação mais estreita para uma mais larga. Aumentou a área. Considere um elevador hidráulico cuja área da cabeça do pistão seja 5 vezes maior que a área da tubulação. Então aumentou 5 vezes a área. Desprezando o atrito e considerando uma aceleração gravitacional 10 metros por segundo ao quadrado, deseja-se elevar uma pessoa de 65 kg, com uma cadeira de roda de 15 kg e a plataforma de 20 kg. Qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba sobre o fluido para que o cadeirante seja elevado com velocidade constante? Bom, vamos lá. O cadeirante, massa total, vamos lá, massa total. Vou botar uma outra letra aqui, preta. A massa total, quanto é que é a massa total? É a massa do cadeirante, 65 kg, mais a massa da cadeira, mais a massa da plataforma. Somando isso aqui, 65 mais 15, 80 mais 20, 100 kg. Beleza? Bom, o peso
total do sistema é a massa, isso nós já vimos em aulas passadas, massa total vezes a gravidade. Então, a massa, 100 quilogramas, a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o peso total do sistema vai dar 1000 newtons. Beleza? Como ele está dizendo que ele quer subir com velocidade constante, opa, eu que entendo de física sei que isso aqui é importante, porque velocidade constante eu tenho força resultante igual a quanto? Força resultante igual a zero. Tranquilinho? Agora, vamos voltar lá para a questão. Então, eu já sei que eu preciso que seja feita sobre o cadeirante uma força para cima, sobre a plataforma, de 1000 newtons de força. 1000 newtons de força é o que tem que ter empurrando ele. Porque se tem 1000 para baixo e o peso total é 1000 newtons, o que vai acontecer? 1000 para cima e 1000 para baixo. Claro que inicialmente teve que ter uma forcinha superior a 1000 newtons para causar uma pequena aceleração inicial e começar o movimento. Mas durante a subida, 1000 para cima, 1000 para baixo, força resultante igual a zero. Beleza? Então eu já sei que a plataforma faz 1000 newtons para cima. Só que observem lá, olha o que ele pede. Ah, é D, professor? Não, calma. Não te alopra. Ele diz que, ó, a área da cabeça do pistão é 5 vezes maior que a tubulação que sai. Então, se tem um fluido que empurra, pessoal, vamos voltar ali, ó. Olha lá. Eu tenho que ter quanto... Olha a pergunta dele. Qual deve ser exercida pelo motor da bomba que empurra o fluido? Então, olha aqui. Eu sei força sobre o motor da bomba, sobre a área da bomba. Empurra o quê? Empurra a área da tubulação que sai da bomba. Considera o elevador hidráulico. A força sobre o elevador pela área do elevador. O que ele me disse? Ele me disse que a área... Aqui, a área do elevador. Agora sim. Ele me disse que a área do elevador que leva é 5 vezes maior do que a área lá do pistão da bomba. O princípio de Pascal me diz que quanto mais área, mais força. Então, a força sobre o elevador será 5 vezes maior que a força lá na bomba. Só que essa força aqui no elevador, eu acabei aqui no slide passado de te falar, vale 1000 newtons. Bom, se essa daqui vale 1000, deixa eu ver se eu posso escrever, posso. 1000 newtons, um pouquinho para cima, 1000 newtons é igual a 5 vezes a força na bomba, portanto, a força na bomba, 1000 dividido por 5, é a força que a bomba vai fazer, ou seja, o 200 newtons. Ah, muita gente deve ter caído nessa, né, pessoal? Botou 1000 newtons, princípio de Pascal, tá lá, 200 newtons é a força. Tá belezinha, pessoal? Então tá aí, não é uma questão, é uma questão média, né? Quero entender de princípio de Pascal. E agora, pessoal, o princípio mais importante de todos, que é o princípio de Arquimedes. A maioria das questões, não só no Enem, mas no vestibular, são sobre o princípio de Arquimedes. Todo corpo imerso em um fluido total. Por exemplo, pega uma bola de futebol, enfia a bola de futebol totalmente lá para dentro d'água, ou parcialmente dentro d'água, sofre a ação de uma força vertical, chamada de empuxo, de baixo para cima e igual, olha ali, presta atenção, igual a quanto que é essa força de baixo para cima? Igual ao peso de quem? Do fluido deslocado pelo corpo.
Eu disse que o empuxo é igual ao peso do fluido total, de todo fluido. Eu disse que o empuxo é igual ao volume. Não, eu disse que o empuxo é igual ao peso. Empuxo é uma força. E peso, peso de quem? Do fluido. Qual fluido? Somente do fluido deslocado. Bom, se empuxo é isso, igual ao peso do fluido deslocado, então vamos escrever lá, olha lá. Empuxo é igual ao peso do... O que é fluido mesmo? Líquidos e gases. Eu achei que era só líquido deslocado. Não, gases também exercem empuxo. Então, o empuxo é a massa de fluido deslocado vezes a gravidade. Só que, observa, como massa específica é massa por volume, se eu pegar esse carinha e jogar para cá, não vou ter que massa específica vezes volume é massa? Então, aqui de cima, olha lá, ó, o que é massa do fluido deslocado? O empuxo será massa específica do fluido, volume de fluido deslocado, vezes gravidade. Por isso que nós teremos que o empuxo será calculado como μVg. Importantíssimo saber que esse μ é a massa específica do fluido, não é do corpo. Empuxo depende de quem? Empuxo depende do fluido, do líquido ou do gás. Do volume. Que volume, pessoal? Olhem aqui. De novo, ó. Eu tenho um recipiente com água. A água ocupa, sei lá, 500 mililitros aqui. Quando eu coloco um corpo aqui dentro, coloquei um corpo aqui dentro, digamos que o nível de líquido suba, porque já viu quando coloca um corpo dentro de um líquido, o nível muda. E o nível vai para 550 mililitros quando eu botei, então agora já há um corpo aqui dentro, né? O nível veio daqui para cá. Então, quanto é que deslocou aqui, ó, de líquido? 50 ml. Esse aqui é o volume de fluido deslocado, é o 50. É esse volume de fluido deslocado que vai importar para a força de empuxo. Beleza? Unidades. Pessoal, empuxo é uma força, e se empuxo é uma força, tem que ser em Newton. Massa específica, ó, que eu falei no início dessa aula. Tem que ser em quilograma por metro cúbico. Novamente, massa específica da água, 1 grama por centímetro cúbico. Posso botar um aqui? Não, eu tenho que botar 1000 quilogramas por metro cúbico. Não vamos esquecer. Algumas unidades aí de medida, algumas relações, ó. 1 metro cúbico de água são 1000 litros. 1 centímetro cúbico, 1 ml, e 1 decímetro cúbico, 1 litro. Isso serve para física e para matemática. Agora, aqui, pessoal, condição de flutuabilidade, ele falou isso para nós lá no edital. Olha aqui, já viu que às vezes tu pega um corpo, uma moeda, pega uma moeda e põe dentro d'água. Quando eu pego uma moeda e põe dentro d'água e solto, a moeda vai ao fundo. Qual é o corpo que vai ao fundo? Olha as forças envolvidas. Quando eu tenho, aqui ó, eu coloco um corpo aqui no meio, olha esse gif animado. Quando o peso do corpo for maior do que o empuxo, o corpo ele vai descer inicialmente acelerado, tá? Até atingir o fundo. Olha o que acontece quando ele atinge o fundo, tá vendo lá, ó? Ele fica em repouso. E se ele fica em repouso, nós já sabemos, nós já aprendemos isso. Corpo em repouso, força resultante, 0. Corpo em repouso, força resultante, 0. Tá? Então, se o peso era maior que o empuxo, quando bate no fundo, o fundo do recipiente faz uma força normal, lembra? Força que a superfície faz sobre um corpo, força normal. Eu quero colocar essa situação para vocês darem uma olhada, porque essa situação é bem interessante, pessoal. Que é um corpo que eu abandonei, esse corpo, e esse corpo abandonado, ele vai até o fundo. Daqui a pouco eu já discuto com vocês, está aqui um líquido, e aqui as forças. Quais as forças? Peso para baixo, que é maior que o empuxo para cima, por isso que o corpo desceu. Beleza? Só que também tem a normal.
não vamos esquecer que se a força resultante é zero, por que a força resultante é zero? Por que a força resultante é zero? Porque o corpo está em repouso, ele parou no fundo. A soma vetorial das forças tem que ser zero, ou seja, o que eu tenho para baixo, peso, vai ter que se anular com a normal. Então, peso é a normal mais o empuxo. Essa aqui que tem para baixo é anulada com a soma das duas que tem para cima. Não esqueçam dessa situação interessante de ser analisada. Mas quando é que o corpo que eu largo vai ao fundo? Sempre que a densidade do corpo, for maior que a do fluido, no caso do líquido, ele vai ao fundo. Por exemplo, se eu largo uma moeda, dentro d'água, a água tem densidade 1 grama por centímetro cúbico. Sabe por que ela foi ao fundo? Porque a densidade dela, do material que ela é feita, certamente é maior que a da água. Segunda situação. Se eu largar um corpo dentro de um líquido, dentro de um fluido, soltar e ele ficar em equilíbrio, é porque o peso desse corpo, o que tem para baixo, anula o que tem para cima. E o que tem para cima? O que está empurrando para cima? O empuxo. Esse corpo, ele tem uma densidade igual ao do fluido. Por isso que ele fica no chamado equilíbrio imerso. E a próxima e última situação, que é a mais importante de todas, presta atenção, é quando eu largo um corpo dentro de um líquido e ele sobe e vem a flutuar nesse líquido. Tá? Por que eu falei do início, do empuxo? Eu pego uma bola de futebol cheia de ar e coloco dentro d'água e solto. Quando eu solto, por que a bola sobe e vem a flutuar? Sabe por quê? Porque tem mais força no momento que eu larguei. Olha lá, olha o GIF agora, nesse momento. No momento que eu largo, inicialmente tem uma força para cima de empuxo maior do que o peso do corpo. Então, ele começa a subir. Então, ele sobe acelerando até flutuar. Agora, isso só vai acontecer se a densidade do corpo é menor que a densidade do fluido. Então, anota aí, importante, quais os corpos que eu coloco dentro da água e vão flutuar, vão subir e flutuar? Corpos menos densos que o fluido. Agora, quando um corpo flutuar, depois que ele flutuou, o empuxo dele vai se igualar ao peso. Olha aqui, nessa situação de flutuabilidade, já sei que o corpo é menos denso. Ele sobe e flutua. Ou ele já começa flutuando, ele nem sobe. Esse corpo que está flutuando certamente é um corpo menos denso que o fluido. Quer ver um exemplo? Pega uma bolinha de ping-pong e põe na água, flutua. Pega uma bolinha Pega uma rolha, coloca na água, flutua. Pega um navio. Um navio que flutua numa água, apesar do navio ser enorme, apesar do navio ser de ferro, ter um monte de metal, a densidade média do navio é menor do que a da água. Sério? Sério. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. A do navio, média, é menor que 1 grama por centímetro cúbico. Então, o que determina se o corpo vai flutuar ou não é se a densidade do corpo é maior, igual ou menor. Todo corpo que flutua tem densidade menor do que o líquido que ele está flutuando. Isso em termos de densidade. Em termos de forças, olha só. O corpo flutua, ele não está em repouso? Cara, se um corpo que flutua está em repouso, pessoal, força resultante. Não está em repouso? Resultante, zero. Bom, se eu tenho um barquinho lá, tá aqui, o barquinho está flutuando. Eu tenho peso para baixo e eu tenho empuxo para cima. Bom, se eu só tenho peso para baixo e empuxo para cima, adivinha? Numericamente, o peso e o empuxo têm que ser iguais. Então, duas coisas, anota aí. O corpo que flutua tem menos densidade que o líquido. E o empuxo e o peso são numericamente iguais. Um para baixo e um para cima, se anulando. Tem uma coisa, vamos voltar aqui, Vamos voltar aqui.
que é bem interessante, isso aí eu quero que tu guarde, pessoal, interessante, que se chama a fração submersa, abaixo, submersa ou imersa. Para saber a porcentagem imersa, eu posso fazer a razão entre o volume de fluido deslocado e o volume do corpo. Agora, olha só, a razão entre a densidade do corpo e a densidade do fluido. Para saber a porcentagem que fica para dentro, faz a razão entre a densidade do corpo e a densidade do fluido. Tá? Então, para saber a fração submersa, densidade do corpo por densidade do fluido. Beleza? Agora, volta. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um corpo, aquele ali, né, que está ali ao lado. Se ele for de ferro, eu vou arredondar a densidade do ferro para 7 gramas por centímetro cúbico. Ferro, 7 gramas por centímetro cúbico, se eu botasse na água, ele é o fundo. Porque 7 gramas por centímetro cúbico é maior do que 1. Mas eu não vou botar um pedaço de ferro na água, eu vou botar no mercúrio, que a densidade é 13,6, mas eu dei uma arredondada aqui para 14, só para a gente entender como é que funciona a fração submersa. Então, quando eu faço a razão entre a densidade do ferro, 7, ó, tá aqui, densidade do corpo, e ele só está flutuando porque ele é menos denso que o líquido. 7 por 14, 0,5. 0,5 é 50%. Ou seja, ficará submerso 50%. Claro, se ficou 50% para dentro, ficará 50% para fora. Ah, então se eu tivesse um corpo de densidade, dá uma olhada ali, de densidade, sei lá eu, 0,3 grama por centímetro cúbico, e um fluido, a água, 1 grama por centímetro cúbico, então ele ia ficar o quê? Ele ia ficar 30% para dentro, isso mesmo. Se esse corpo aqui, menos denso, ficasse na água, ia ficar algo desse tipo aqui, ó. Ia ficar 30% para dentro e daí, consequentemente, 70% olha o nome, emerso. Emerso para fora. Para dentro, imerso. Beleza, pessoal? Então tá aí. E agora, para nós terminarmos a nossa aula, vamos ver 2 questõezinhas e a nossa aula estará encerrada. Passamos um pouquinho hoje, né? Deu um problema de atraso no início, mas beleza, bora! Durante uma obra em um clube, um grupo de trabalhadores teve que remover uma escultura de ferro maciço colocada no fundo da piscina vazia. 5 trabalhadores amarraram cordas à escultura e tentaram puxá-la para cima sem sucesso. Se a piscina for preenchida com água, então ao invés de puxar com a piscina vazia, os caras encheram d'água. Ficará mais fácil para os trabalhadores removerem a escultura, pois a escultura flutuará. Pessoal, a escultura de ferro vai flutuar, né? Maciça, olha lá, ferro maciço. Não. Nem vou continuar lendo. B. A escultura ficará com peso menor. Cuida isso. Ó, peso é a massa vezes a gravidade. Quando eu ponho água, o peso da escultura muda? Não. Por que não? Porque a massa não muda nem a gravidade. Professor, mas fica mais fácil. Ah, isso é chamado de peso aparente. O peso aparente é peso menos empuxo. Aparentemente parece, né? Parece que tem menos peso, mas não é. É o mesmo peso de antes. Então, a escultura ficará com peso menor? Não. C. A água exercerá uma força na escultura, proporcional à sua massa e para cima. Esta força se somará à força que os trabalhadores fazem para anular a ação da força-peso da escultura. Olha só. A água exercerá uma força na escultura, certo? Proporcional à sua massa. Isso aí que tá errado. Tu vê que a questão do Enem é perigosa, né?
Tá quase tudo certo. Olha a próxima. A água exercerá uma força sobre a escultura para baixo. Não é para baixo. A água exercerá uma força para cima, empuxa para cima. Olha aí. A água exercerá uma força sobre a escultura proporcional ao seu volume e para cima. E essa força se somará à força que os trabalhadores fazem, podendo resultar numa força ascendente maior que o peso da escultura. Tá? Então, tu vê que a força, agora ficamos entre duas, C e E. Tá? A água exercerá uma força na escultura proporcional à sua massa. É a massa de água, tá certo, ao peso, né? E aqui está dizendo exercendo proporcional ao seu volume. Bom, na verdade é proporcional ao volume deslocado. Vamos ver qual que ficou aqui. A água exercerá uma força na escultura proporcional à sua massa para cima. Essa força somará e fazem anular a ação da força-peso da escultura. É que não adianta também só anular, mas não tá boas as alternativas, tá? Porque tem que ser proporcional à massa ou volume de água deslocado. Só que o problema tá aqui, ó, se tu só anular a força-peso, não adianta. Porque daí, se tu anular a força-peso, tu não consegue subir. Então, olha a E como está melhor. A água exercerá uma força na escultura proporcional ao seu volume e para cima. Tudo certo. Esta força somará ao que os trabalhadores fazem, podendo resultar uma ação de uma força ascendente maior que o peso. Então, a soma das duas é maior que o peso e aí tu consegue tirar. Então, fechou. Mas não está muito bem ali não, hein? Dava para se confundir mesmo. Então, E de Equador. Próxima e última questão, pessoal. Então, nós temos agora aqui o seguinte. Um experimento realizado para determinar a densidade da água de um lago, foram utilizados alguns materiais conforme ilustrado. Um dinamômetro D. O que dinamômetro faz? Mede força. Com graduação de 0 a 50 newtons. E um cubo maciço e homogêneo de 10 centímetros de aresta e 3 quilogramas de massa. Inicialmente, foi conferida a calibração do dinamômetro, constatando-se que a leitura era de 30 newtons, quando o cubo era preso no dinamômetro suspenso no ar. Ao mergulhar o cubo na água do lago, até a metade, sublinha ali, metade do seu volume ficasse submersa, foi registrada uma leitura de 24 newtons para o dinamômetro. Considerando que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, e a densidade da água. Qual é a densidade da água do lago em gramas por centímetro cúbico? Interessante. Tá? Tu vê que a densidade da água não é 1. É uma água lá, né, diferente. Tá? Não é 1. Então, olha só. Presta atenção naquele desenho ali. Tá? O que nós temos? Vamos prestar atenção aqui. Nós temos que fazer um esqueminha das forças aqui. Eu tenho aqui o meu corpo ali, tá, pessoal? Meu corpo tá ali. E aí eu vou pegar aqui, ó, e eu tenho peso para baixo. Eu precisei colocar uma força no dinamômetro, vou aumentar um pouquinho o peso aqui, uma força no dinamômetro. E não vamos esquecer que existe a força de empuxo, porque eu tenho aqui uma parte de volume para dentro, que na verdade é bem no meio, tá? Bom, para equilibrar, então, a força no dinamômetro, quando estava fora, olha lá, 30 newtons de peso para baixo e 30 newtons do dinamômetro para cima. Ele não precisava me dizer isso, porque eu sei que como a massa é 3 kg, o peso é massa vezes gravidade, então eu saberia 3 vezes 10, eu já sabia que o peso 30 newtons daquele corpo. Mas quando ele foi colocado dentro d'água, a força no dinamômetro diminuiu para 24 newtons. A massa do corpo nem a gravidade não mudou, então continuou tendo 30 newtons para baixo. Conclusão, se o dinamômetro baixou para 24, o peso é 30. Quanto deve ter sido o empuxo que a água fez para que a resultante, ficou em equilíbrio, o resultante é 0. Para que a resultante dê 0, o empuxo tem que valer 6 newtons para cima. Tá? Então,
24, olha lá, 24 mais 6, 30 para cima, 30 para baixo. Então já sei que o empuxo é de 6 newtons. Então vamos botar aqui, empuxo é de 6 newtons. Já é uma parte importante da questão. Ele quer saber a densidade da água desse lago. Então olha aqui, a densidade é o quê? O empuxo é calculado com μ do fluido, e o fluido é a água do lago, volume de fluido deslocado vezes a gravidade. Como o empuxo eu sei que é 6 newtons, o μ do fluido é o que ele quer que eu calcule, a gravidade é 10. Opa, teve um problema aqui. Eu não sei o volume de fluido deslocado. Dá uma olhada lá. Ele te deu, olha lá, as dimensões. Ele te disse que o cubo tinha 10 centímetros de aresta. Então aí, meu amigo, tu tem que entender um pouquinho de geometria e saber que o volume do cubo é a aresta ao cubo. Ele me disse que a aresta era 10 centímetros. Eu já vou fazer em metros. Então, 10 na menos 1. 10 centímetros é 10 na menos 1. Metros ao cubo. Então, o volume do cubo dará quanto? O volume do cubo dará quanto? 10 na menos 3 metros cúbicos. Beleza, entendi, professor. Então, eu ponho 10 na menos 3 aqui. Não, olha lá o que ele diz na questão. Ele diz, olha lá, que ficou metade, né? Quando ele coloca ali dentro, ao mergulhar, ficou a metade submersa. Então, se o cubo inteiro tem 10 na menos 3, o volume de fluido deslocado não é todo 10 na menos 3, é 0,5 vezes 10 na menos 3. É a metade disso aqui, ó, eu tenho que dividir o volume de fluido deslocado, vou botar aqui, é a metade, é 1/2 do volume do corpo. Por isso que eu botei 0,5 vezes 10 na menos 3. Então agora nós vamos terminar essa conta aqui. Massa específica do fluido. Isso aqui, ó, 0,5 vezes 10 na 1 dá quanto? Dá 5. Então isso aqui vai dar 5 vezes 10 na menos 3. E aqui, ó, 6. Aqui eu vou deixar essa unidade de lado, né? Já estou botando tudo no sistema internacional. Sobre 5 vezes 10 na menos 3 é igual a massa específica do fluido, que vai dar 1,2, porque 6 quintos é 1,2, vezes 10 na 3, esse 10 na menos 3, quando vai para cima, fica 10 na 3. O quê? Qual a unidade? Se eu botei tudo no sistema internacional, meu amigo, quilograma por metro cúbico. Então, eu vou lá nas alternativas. Só não tem 1,2 vezes 10 na 3. É claro que não. Olha lá, ele pediu em grama por centímetro cúbico. Se ele pediu em grama por centímetro cúbico, nós temos que dividir a resposta por 1000. Olha aqui, ó, pega essa resposta aqui e divide por 1000. Pô, dividir por 1000, tá lá. Resposta 1,2 gramas por centímetro cúbico. Sai da frente aqui, grama por centímetro cúbico, a massa específica desse fluido. Dificinha essa, calculeira, hein? Calculeira. Então eu tive que fazer uma questão de estática primeiro, 2 para cima sendo com uma para baixo, descobrir o empuxo, usar a expressão do empuxo. Então, não vem com esse papo aí que Enem não cai conta, não cai cálculo e pode cair. Tá ali B de Brasil para essa questão do Enem.